Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que também já fica aqui embaixo na descrição. E bom, como vocês sabem, gente, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção pra vocês. E bom, gente, assim como eu já até falei em um outro vídeo, eu vou falar nesse aqui também, eu não vou ficar comentando tanto igual eu comento entre um relato e outro, porque eu tô tendo que preservar um pouquinho a minha voz, porque eu tô tendo que gravar vários vídeos, porque eu vou ficar uns dias sem poder gravar. Então, pra não deixar vocês sem conteúdo, né, estou gravando vários vídeos pra já deixar tudo prontinho pra vocês. E é isso, espero que entendam, né, espero a compreensão de vocês. Eu sei que algumas pessoas não gostam que eu comento, mas a grande maioria gosta. Mas aí eu não vou estar comentando tanto, sabe? Vou ir logo de um relato pro outro, porque a minha garganta dói muito quando eu falo muito, e eu tô tendo que fazer muito isso pra deixar conteúdo extra. Então, é isso, espero que vocês entendam. Agora sim, recadinhos dados, vamos para o nosso primeiro relato de hoje, que se chama Assombração em Goiânia. Então, vamos ver. Deixa eu só ver um negócio aqui. Oi, Liandra, parabéns pelo trabalho, adoro seu canal e pode usar todos os nomes sem problemas, são os nomes verdadeiros. Meu nome é Lucas e eu nasci e cresci em Goiânia. E o meu relato sobrenatural começa no ano de 2006, quando eu tinha apenas 6 anos. Sou filho de pais separados e naquele ano morava em uma casa com minha mãe e os meus avós. Enquanto a minha mãe saía para trabalhar, eu ficava sob os cuidados da minha avó, saudosa Maria Jacinta. E passávamos muito tempo juntos. Naquela época, por causa da imaturidade, eu não via as coisas com clareza. E hoje eu sou uma pessoa cética para quase tudo. Mas há algo que ainda me mantém com a pulga atrás da orelha. As coisas que eu vi e vivi naquela casa. Para não prolongar demais, eu vou contar a experiência que mais me marcou. Os meus avós haviam se mudado para aquela casa anos antes de eu nascer. E eu sempre ouvi a minha avó repetir que, antes deles, a família que morava ali perdeu um filho afogado na cisterna do quintal. Um poço que ficava quase no meio do terreno, sempre coberto por um silêncio pesado. No fundo da casa havia um barracão que o meu avô usava como depósito, e ele era um acumulador. Algumas pessoas da família chegaram a morar lá, mas sempre por pouco tempo, como se o lugar não os quisesse muito. Um tio se tornou alcoólatra enquanto morava lá, e já vi uma outra tia ficar possuída ao ponto de desmaiar e precisarmos chamar pessoas da igreja para ajudar. E por algum motivo, aquele lugar, tanto a casa quanto ali o barracão dos fundos, despertava a violência das pessoas. E foi numa tarde silenciosa que o meu relato pessoal aconteceu. Eu havia acabado de chegar da escola, minha avó estava no sofá, concentrada no crochê, e eu seguia andando pelo corredor que levava aos fundos e ao barracão. Tudo estava quieto demais. Eu desci os 2 degraus ali, os degraus da casa, e fiquei rodopiando, brincando ali na área. Mas algo me chamou a atenção. Eu olhei para o barracão e lá estava uma mulher muito gorda, com roupas surradas, saia encardida e um pano na cabeça. Ela se curvava na porta do barracão, recolhendo sacolas e entulhos com as mãos. Não houve qualquer interação entre nós. Eu me virei sem medo ou desconfiança de que aquilo fosse algo sobrenatural. Até porque poderia ser uma visita ou uma amiga ali da minha avó que eu ainda não conhecia. Então eu fui até a sala e perguntei casualmente quem era a mulher que estava nos fundos. Minha avó largou o crochê e pulou do sofá e caminhou apressada até os fundos para ver quem estava lá. Só que quando chegamos não havia ninguém. E até hoje, ao escrever isso, eu sinto um arrepio. Não era um vulto, não era uma sombra. Eu tinha visto uma mulher real, tangível. Minha avó me puxou no colo tentando entender se era brincadeira ou se eu falava sério. E aí eu contei com detalhes como era aquela mulher. Então ela me levou até o portão da nossa casa e mostrou o cadeado trancado, como se quisesse provar que ninguém poderia ter entrado.
Abrimos o portão e demos uma volta no quarteirão tentando encontrar a tal mulher, mas não havia sinal nenhum dela em parte alguma. Voltando para casa, conversamos mais e minha avó me contou que quando jovem, uma vizinha, que era amiga ali da família com as mesmas características da mulher que eu descrevi, morreu ao cair em uma fossa. Morreu ao cair em uma fossa. Essa história, ela dividiu opiniões na família. Alguns acharam que era apenas imaginação de criança, mas não minha avó e nem algumas tias. Elas acreditaram e diziam que eu tinha um dom, talvez por já terem visto coisas parecidas naquela casa. Anos depois, uma tia me disse que aquele espírito vinha do vício acumulador do meu avô, que estava preso às coisas velhas e encontrava ali uma forma de se alimentar. Mas e você, Leandro, o que acha que pode ter sido? Eu falei que eu não ia ficar dando pitaco, porque eu não posso, deixa eu só ajeitar a câmera, posso ficar falando muito? Mas assim, vou ser breve. Das duas, uma, né? Ou pode ser o espírito de alguém que morreu ali e tudo mais, e era o espírito mesmo dessa pessoa que fica ali reproduzindo coisas que ela fazia quando estava viva, ou pode ter sido uma impressão de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguém que morou ali e tinha o costume de catar as coisas ali no chão, tipo catar lixo, limpar o quintal. Porque assim, não interagiu com você, né? Então, geralmente espíritos tentam dar uma interagida. Mas se ela agiu como se você não estivesse ali, pode ser que era uma impressão, entendeu? Né? Se já morou outras pessoas nessa casa, tem uma carga energética muito grande, né? De outras famílias que passaram por ali. Mas é aquilo, né? Você já iniciou o relato dizendo que passou por muitas coisas nessa casa e outras pessoas também. Então, eu vou mais pela teoria de que era uma assombração e não uma impressão, mas pode ter sido também, tá? Só que pelo histórico do lugar, tá mais pra assombração. E realmente, gente, lugares que fica acumulando muita sujeira, muita coisa que você não usa, atrai realmente espíritos assim mesmo. Dizem que não é bom, né? Mas enfim, muito obrigada. Vamos para o próximo relato, que se chama O Espantalho. Deixa eu só beber um negocinho aqui. Oi, Leandra. Gosto muito dos seus vídeos, eu espero que leia, mas acima de tudo que goste. Eu me chamo John e eu moro em Santarém, no estado do Pará. E eu vou contar uma história que me aconteceu há um tempo. Hoje eu tenho 18 anos, mas aconteceu quando eu tinha 14. E eu preciso contextualizar o local para você entender. Eu moro em uma região entre uma cidade e uma vila. E essa vila fica a uns 27 quilômetros da cidade. E eu moro em um trecho da estrada. Nesse trecho há muitas comunidades e ramais. E eu moro em uma casa, assim, meio à floresta, a uns 400 metros da rodovia. E próximo à minha casa tem um ramal que leva a várias fazendas e sítios. Enfim, é uma breve explicação, mas deu para entender. Certa vez eu fui ajudar um amigo meu em um trabalho em uma dessas fazendas. E o trabalho era apanhar açaí. A fazenda era muito grande e no meio dela havia um espantoso e estranho espantalho. Aterrorizante. E ele emanava uma energia estranha, mórbida, não sei. Ele era feito de um manequim com uma capa marrom, um chapéu de palha e também uma máscara branca suja. E ele ficava em uma cruz que era feita de madeira, meio quebrada. Eu só sei que quando paramos de encarar ele, nós fomos caminhando rápido para a casa dos donos da fazenda. Eram 4 casas no meio da fazenda. 2 casas, um celeiro e um silo. E bom, a família estava fora. Só estava o caseiro e ele estava sentado descascando uma laranja na frente da casa. O avistamos de longe e ele estava com uma feição de preocupação. E era uma feição meio estranha. E estava ali com uma espingarda encostada na parede ao seu lado. Mas achamos isso nada demais, pois tem uns velhinhos por aí que são assim mesmo. Bom, nós chegamos e cumprimentamos e ele nos guiou até os açaizeiros, que ficavam ao fundo da fazenda. Ele ainda estava meio preocupado, ficava olhando para trás a todo momento e andava rápido. E o meu amigo perguntou o que havia acontecido, pois ele estava agindo estranho, né? E aí ele deu uma olhada para trás e murmurou baixo. A visagem hoje veio cedo.
Bom, nós nos entreolhamos e rimos com os olhos. Chegamos ali nos açaizeiros e eu e meu amigo sacamos uma peconha da bolsa e uma faca. E enquanto isso, o caseiro já estava voltando, né? Cambaleava um pouco ali por conta da idade, mas ia rápido. E sempre desconfiado ali, olhando para os lados. Eu sou meio medroso e estava com medo. Já o meu amigo, a sua peconha colocou ali nos pés e empunhou ali sua faca na cintura e já começou a subir. E eu já comecei a fazer o mesmo, pois não queria ficar ali nos pés do açaizeiro sozinho. Então eu comecei a subir também. E como eram vários açaizeiros, eles acabavam se tampando. Então, quando eu comecei a subir, eu já não via mais o meu amigo Jonas. Então eu subi rápido. Já era por volta de umas 6 da tarde, hora que dentro da floresta já tá de noite, né? Mas no campo ainda tá com um restinho de sol, sabe? Então, quando eu subi, eu comecei a conversar com o Jonas sobre o caseiro, né? Sobre o que ele havia falado. E eu estava meio Eu estava meio tagarela. Gente, eu troquei a palavra, como que pode? Eu estava meio tagarela, pois é um lugar meio monótono, que o silêncio chega a perturbar a mente, sabe? Enquanto eu falava, ele só cortava e jogava os cachos de açaí. Então, quando os 2 açaizeiros já não tinha mais cacho, nós íamos descer para poder ir para os próximos. E eu só estava tirando a peconha para descer quando eu ouvi um barulho na parte de baixo ali no chão do açaizal. E aí eu constatei com o Jonas se ele havia ouvido e ele confirmou. Eram barulhos de passo, sabe? Mato sendo amassado. E quando lá de cima nós olhamos, era uma penumbra e foi a única coisa que conseguimos ver. Mas na silhueta era perceptível que usava um chapéu e uma capa. E na hora eu pensei que podia ser o espantalho, pois assim, eu acredito muito nisso, sabe? Então ficamos em um silêncio para não chamar atenção. O meu coração acelerava tanto que eu conseguia ouvir ele batendo. Meu amigo demonstrava medo no olhar, e foi quando a criatura passou para dentro ali do mato, rumo ao ramal, que saía da fazenda. Nós esperamos mais uns 5 minutos depois daquilo desaparecer ali no meio do mato e descemos o mais rápido possível, pegamos as bolsas e corremos para a casa da fazenda sem olhar para trás, e deixamos todos os cachos lá mesmo. Chegamos sem ar, né? E o caseiro tava lá, do lado de fora, com a espingarda no colo e fumando um cigarro. E ele levou nós de carro até a minha casa. E no outro dia voltamos para tirar o resto do açaí. E quando nós voltamos nesse outro dia, lá estava o espantalho na cruz. Porém, o que mais me deixa maluco são as marcas de bota debaixo da sua cruz e as botas sujas de barro. Eita! Bom, eu voltei na fazenda um dia desses e o espantalho já não estava mais lá. Hoje é um outro, um mais amigável. E conversamos com um caseiro que disse que ele mesmo incendiou o velho espantalho. Bom, ficarei feliz se ler o meu relato e, se puder, dê uma opinião sobre o relato. Gosto muito do seu conteúdo. Ah, ele botou uma foto. Peraí. Ele botou a foto do espantalho. Eu vou... Peraí, deixa eu tentar abrir. Eu vou colocar pra vocês aqui. Gente, é pena que não dá pra ver muito de perto, né? Credo. Ai, gente, eu tenho um pavor de espantalho, gosto não. E eu também não entendo pra que isso fica no meio do pasto também não. Eu sei, gente, que é pra espantar e tudo mais, mas espantalho, né, já diz o nome. Mas pra mim, isso aqui não deve surtir efeito em... O único efeito que isso aqui faz é assustar seres humanos, porque eu acho que passarinho, um bicho, não assusta não. Ai, gente, será que era o espantalho? É porque alguma coisa tinha assustado o rapaz, né, e a questão da bota, né, então assim... Eu também vou na teoria de que tinha alguma coisa de errado nesse espantalho e ele perambulava por aí de alguma forma, né? Agora, por que ele fazia isso, vai saber. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado e vamos para o próximo relato agora. O próximo relato se chama Elevador para Sete Além? Vamos ver. Oli, primeiramente devo perguntar
Se era você, deixa eu só ver. Ah, tá, ela queria saber se era eu que gravava vídeo pintando o cabelo de colorido. Então, no TikTok, uma vez eu fiz isso, mas foi uma única vez, foi retocando a raiz do meu cabelo, mas pintando ele de colorido, não. Então, provavelmente devia ser um outro criador de conteúdo, eu só fiz isso uma única vez. E era retocando a raiz, era de ruivo mesmo. Então, acho que não era eu, não. Mas, enfim, ela botou aqui, vamos ao relato. Meu apelido é Gi. E em 2023 eu tive a oportunidade de ir visitar a família do meu ex com ele, que ele era meu namorado na época. Eu sou do interior de São Paulo e a família dele tinha se mudado há pouco tempo para o Espírito Santo. Eu estava bem animada e ficamos no apartamento da irmã dele e íamos passar o Natal e o Ano Novo lá. Tudo normal, viagem legal e estava feliz até o Ano Novo. O nosso Ano Novo era para ser perfeito. Assistir os fogos na praia, passar a virada pulando ondinhas e tudo mais. Porém, a família decidiu que iria comemorar em casa mesmo. O que eu, como uma boa paulista do interior, fiquei triste, porque eu queria ir pra praia, né? Eu te entendo a sua tristeza. E eu acho importante dizer que nesse dia eu já tava ali meio cabisbaixa por um outro motivo. Por algum motivo, mas sem motivo aparente. Mas nada de estranho. Só mais um desses dias que acordamos desanimadas. Talvez, sei lá, eu já estivesse me cansando da viagem ou talvez fosse uma leve ansiedade e angústia. O prédio onde a irmã do meu ex morava era um prédio atual e bonito. A entrada era muito chique, cheia de espelhos, com 2 elevadores de serviço social. E era aqueles prédios em que na cobertura fica a piscina, salão de festas e também um mini mercado, que era bem aconchegante e dava para ter uma visão da praia. E as luzes acionavam com o movimento. Era bem lindo mesmo. Quando estava próximo ali à virada, eu comecei a me sentir ansiosa e senti que queria sair do apartamento. Queria respirar um ar puro, sabe? Então eu decidi que iria subir sozinha até a cobertura para tomar um ar e quem sabe ver da cobertura ali os fogos de artifício da praia. A irmã dele morava no 11º andar e a cobertura ficava no C. E haviam cerca de 20 andares. E eu não sei bem como explicar, não sei se é comum isso. Mas quando você chamava o elevador, os 2 subiam para o mesmo andar, tanto o de serviço quanto o social. Então, chamei os elevadores. Eu fiquei cerca de 15 dias lá e sempre vi eles chegando juntos. Mas naquele dia, o de serviço chegou primeiro. Primeiro que o social. Mas sei lá, ali eu não pensei muito nisso e entrei no de serviço mesmo. E apertei o C para ir até a cobertura. Mas alguém também chamou o elevador e ele fez uma pausa no 17º. E até aí tudo bem. Porém, Li, quando a porta abriu, não tinha ninguém lá. E o corredor estava escuro. Não tinha como alguém ter chamado o elevador. Não tinha como alguém ter chamado o elevador. Porque senão a luz estaria acesa, por causa do sensor. Então, eu comecei a ficar tensa e medrosa. E decidi voltar para o meu andar, que era o 11º. O elevador foi até a cobertura primeiro e depois desceu normalmente até o 11º. Eu pensei em entrar no apartamento de novo, mas eu queria muito ver os fogos. E apesar de ter ficado com medo, eu queria subir para a cobertura. E eu acho que, sei lá, eu tava me sentindo meio sufocada no apartamento. Então eu pensei, quer saber? Que se dane. Elevador é assim mesmo, eu vou ficar lá em cima e tô nem aí. Então eu chamei o elevador de novo. E dessa vez, apenas o elevador social subiu-lhe. E eu estranhei de novo, mas até então eu só achei que fosse talvez, algum problema técnico do elevador. E, inclusive o fato dele parar num andar aleatório sem ninguém ter chamado. Enfim, eu só sei que eu entrei no elevador social e fiz a mesma coisa. Apertei o C de cobertura. E assim foi feito. Eu estava tensa e ansiosa, então assim que a porta abriu, eu já fui saindo sem ver muito onde eu estava. Até que eu percebi que eu estava em um andar de apartamentos, não era a cobertura ainda. E aí eu olhei na porta e o número do apartamento era 1703. Ou seja, ao invés de descer na cobertura, eu tinha descido no 17º.
o mesmo que parou da primeira vez. Lá, como eu comentei, os corredores tinham luz de movimento, então elas acendiam quando você passava por ali. Só que por algum motivo, as luzes não se acenderam para mim. Eu senti uma atmosfera muito estranha naquele andar e comecei a reparar que tudo estava estranho. Estava mais escuro que o normal. O prédio, que era super atual e chique, agora estava com um aspecto de mau cuidado e envelhecido, diferente da primeira vez que o elevador parou naquele andar. Agora estava com um ar mórbido, pesado, e eu me senti no mundo invertido ali de Stranger Things, sabe? E quando eu percebi isso, que eu me virei para entrar no elevador novamente, pasme, o elevador fechou bem rápido e desceu. Ele literalmente fechou mais rápido que o normal. E então eu comecei a ficar desesperada e paralisada de medo. Eu sempre gostei muito dessas histórias, então quando eu me vi naquela situação, na hora eu me lembrei de Sete Além e só conseguia pensar, eu espero que não apareça ninguém. Porque eu sabia que as pessoas de Sete Além são bizarras e se aparecesse alguém ali, eu faria xixi nas calças de desespero. Eu fiquei chamando o elevador ali, apertando o botão várias e várias vezes para ver se algum deles aparecia, mas nada. Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos lá para mais. E para mim foi assim, uma eternidade. Até que o elevador finalmente chegou. O elevador de serviço, porém de dentro dele saiu um casal. Esse casal estava olhando fixamente para frente, estavam com roupas pretas e uma mala dessas de executivo. Olharam para mim com um olhar confuso e a mulher disse: "Seu andar não é esse, sai logo daqui." E sim, isso foi muito bizarro ali. Mas quando eu via relatos, sempre diziam que as pessoas de lá tinham olhos negros e assim, não foi o caso desse casal. Apesar de serem estranhos e apáticos, eles tinham o branco ali dos olhos. Entrei no apartamento sem pensar duas vezes. Entrei no elevador sem pensar duas vezes e apertei repetidas vezes ali o número 11, né? Pra voltar pro apartamento onde estava ali a família do meu namorado. Porém, o elevador me levou até a cobertura. Eu não sei o que me deu ali. Eu sou medrosa e jamais teria feito isso em sã consciência, mas eu desci do elevador. As coisas ainda estavam estranhas. Não tinha ninguém lá e as luzes não acenderam. Onde tinha um mini mercado, agora tinha umas plantas estranhas e espinhosas. E o salão de festa estava parecendo um lugar abandonado. E a piscina estava vazia, suja e com lodo. E eu sentia um cheiro de enxofre forte. E foi aí que eu pensei, quer saber? Já deu. Então eu entrei no elevador novamente, que dessa vez ficou lá me esperando. Apertei o 11 novamente. E aí, finalmente, depois de todo esse sufoco, eu finalmente estava no andar certo. Bom, tudo parecia ter voltado ao normal. As luzes se acenderam quando eu pisei ali no corredor e os números dos apartamentos já eram ali 1101, 1102, então eu estava no lugar certo. Respirei aliviada e entrei no apartamento. E não contei para a família do meu namorado. Só fiz a egípcia e fiquei na minha. E eu tinha perdido a virada. Perguntaram onde eu estava, por que eu demorei tanto, porque aparentemente eu fiquei mais de 1 hora fora. Sendo que tudo isso que eu contei foi muito rápido na minha cabeça. Foi como se não tivesse durado nem 10 minutos, no máximo 10 minutos. Aí eu disse que eu tinha ido tomar um ar e ver os fogos. Mas assim, nem isso eu vi. E aí depois eu contei tudo pro meu namorado da época, que achou tudo muito estranho. E achou que foi tudo da minha cabeça, porque eu estava tendo uma crise de ansiedade. Acredite se quiser. Fiz ele ir comigo no outro dia de manhã, no 17º andar. Mas pasmem de novo. O elevador de serviço estava quebrado. E era proibido que qualquer pessoa entrasse no elevador. Bom, até hoje eu tento entender o que aconteceu, se realmente foi algo sobrenatural ou se foi coisa da minha cabeça. Eu sempre vi muitos relatos, mas nem em 1 milhão de anos eu imaginei que isso fosse acontecer comigo, ainda mais no elevador, porque eu sou do interior e não é comum que eu use elevador aqui. Sei lá, foi tudo bizarro demais. E depois disso eu nunca mais andei em elevadores sozinha e evito sair de casa quando estou ansiosa ou algo do tipo. Foi isso, espero que tenham gostado do relato. E o relato acaba por aqui. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E provavelmente, assim, não dá pra ter certeza se foi Sete Além ou não.
porque ninguém falou, né? Mas pra alguma dimensão você foi. Então, foi tipo, deu um negócio ali e você foi pra outra dimensão. E é aquilo. Pode ter sido um livramento, né? Às vezes não era pra você ir pra aquela cobertura por algum motivo e por isso você foi pra uma outra dimensão. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Vamos para o próximo. Nosso próximo relato se chama O Tormento Começava Sempre no Mesmo Horário Diariamente. Então vamos lá. Olá, Leandra, me chamo Graziele. Pode falar o meu nome verdadeiro, não tem problema. Tomei cuidado de não mencionar os nomes das pessoas envolvidas no ocorrido. Faz pouco tempo que eu comecei a acompanhar os relatos do seu canal e me tornei inscrita. E por gostar da forma respeitosa com que você conta os relatos, eu decidi escrever esse relato real ocorrido com a minha mãe. Dentre os vários que ela tem, e em breve lhe enviarei aqui. Pode mandar os relatos, tá? Esquece não. Bom, o fato ocorreu por volta ali do fim da década de 80, na cidade de Goianésia, que fica no interior do estado de Goiás. E bom, minha mãe era adolescente e morava na casa da minha avó. E na data do ocorrido, a minha avó encontrava-se hospitalizada em uma outra cidade, pois havia sido submetida a uma cirurgia de catarata. Haviam ficado na casa minha mãe e seus 3 irmãos. Só que no dia em questão, apenas a minha mãe estava na casa. Era à noite, pelo que a minha mãe conta, acredito que era por volta ali de umas 10 da noite. Ela estava parada, escorada ali no muro onde o portão da casa se fechava, e foi quando viu um homem dobrar a esquina a passos apressados. E quando observou mais atenta, pôde perceber que o mesmo carregava consigo uma enorme faca nas mãos. Foi quando ela rapidamente se escondeu atrás do muro em que estava escorada. E por um instante, ali na sua inocência adolescente, pensou em apenas aguardar o homem passar em frente ali à sua casa para voltar e ficar na porta do jeito que ela estava. Sabe, como estava antes. Porém, ela foi tomada por uma sensação estranha, que a intuiu a correr para dentro de casa e trancar as portas e apagar as luzes e fingir que não havia ninguém em casa. E assim ela fez. Após alguns segundos, ela ouviu e viu a silhueta de um homem passar pela janela do corredor, que levava para os fundos do quintal da casa. E logo em seguida, refazer o percurso e sair de volta. Ela conta que ficou ali morrendo de medo e em completo silêncio, aguardando os irmãos voltarem para casa. Bom, a noite se passou e no dia seguinte correu a notícia pela cidade que naquela noite uma mulher havia sido assassinada a facadas em um cabaré que havia no bairro em que a minha mãe morava. Inclusive, o tal cabaré ficava a poucas quadras da casa de minha mãe. Foi então que a minha mãe contou para os seus irmãos o que havia acontecido e sobre aquele homem que ela viu dobrando a esquina com a faca na mão, e que o mesmo havia entrado no quintal de sua casa e indo em direção aos fundos. Meu tio mais velho, então, foi vasculhar o quintal e se deparou com uma enorme faca ensanguentada, jogada em meio a algumas folhas secas que haviam no chão. Todos ficaram em choque e pensando no que fariam sobre aquilo. Porém, meu tio tomou a decisão de não se envolver com o caso criminal e não levou a história à polícia, preferindo assim desfazer-se daquela prova do crime. E é aí que o sobrenatural começa. Diariamente, por volta do mesmo horário, a mesma cena ali do homem passando apressadamente pelo corredor da casa, indo para os fundos do quintal, acontecia. No início, todos pensavam que fosse o homem, para buscar, a prova do crime, e que ficava voltando ali dia após dia, sem obter sucesso no que pretendia. Porém, aquela situação foi piorando, pois o que a princípio era apenas a cena do homem no mesmo horário se repetindo, passou a ser o tormento a noite toda. Eles ouviam batidas em todas as portas e janelas e não dava tempo da pessoa ter corrido da porta ou da janela em que estava batendo. E já ouvia-se a batida logo nas outras portas e nas outras janelas. E isso durava até o amanhecer do dia seguinte. Todos já estavam exaustos por não conseguirem dormir por dias e dias seguidos. Foi quando tiveram a ideia de os homens ali da família se unirem e montarem uma tocaia para pegar as pessoas, que estavam pregando uma peça com a nossa família. Ali com a família. Então fizeram da seguinte forma.
Um dos meus tios ficou em cima da árvore ali da porta da entrada de casa, de modo em que se a pessoa passasse pelo portão, ele a viria. Outro tio ficou em cima de um enorme pé de goiaba que havia bem centralizado ali no quintal, de modo que se a pessoa pulasse ali o muro dos vizinhos ali da lateral, seria vista também. E o outro tio ficou de tocaia no fundo do quintal, de modo que se a pessoa pulasse ali pelos quintais dos vizinhos ali dos fundos, também seria vista. E pasmem, dava no horário, os barulhos começavam, mas ninguém via nada. Apenas conseguiam ouvir as batidas nas portas e janelas da casa. E assim, fizeram por mais alguns dias, mas nada daquilo parar. Meu tio mais velho, que já estava muito furioso com toda aquela situação, armou-se com uma arma de fogo e combinaram com os vizinhos da casa ao lado de mandarem as mulheres ali da casa, no caso minha mãe e minha avó, para dormirem lá, nessa casa do vizinho, pois naquela noite, pois eles iam fazer aquela noite também de tocaia. E assim fizeram. Quando deu por volta do horário em que os eventos sempre começavam, ao invés da coisa bater na porta ali da casa da minha avó, as batidas começaram a acontecer lá na casa do vizinho, onde elas estavam hospedadas naquela noite. E então, o rapaz, filho da vizinha, começou a gritar pelo meu tio e dizia: "Vem aqui, tá acontecendo aqui, corre, ele tá aqui." E aí minha mãe disse que ela, a minha avó e a vizinha olhavam para aquela cena e viam apenas o rapaz, o filho da vizinha, fazendo uma força extrema para fechar a porta, e algo invisível empurrava a porta com muita força. E dava para ver os pés do rapaz sendo arrastados para trás, assim, de tanta força que aquilo do lado de fora fazia, sabe? E o rapaz, ele fazia tanta força para tentar segurar que dava para ver a veia do pescoço deles sobressaltada de tanta força que ele estava fazendo. E foi então que eles escutaram um tiro e o meu tio esbravejando ali na área de serviço da casa que levava para essa porta, que estava sendo empurrada pela força invisível. E ele dizia: "Seja lá o que você for e de onde você veio, vá para o quinto dos infernos." E naquele mesmo instante, tudo cessou e fez um silêncio total. E desde então, nunca mais aqueles eventos paranormais que estavam acontecendo voltaram a ocorrer. E Leandra, sempre que a minha mãe relembra essa história, nós ficamos pensando sobre o que pode ter acontecido. Eu tenho uma teoria de que o espírito da mulher assassinada ficou perseguindo a minha mãe, pois não queria descansar enquanto a pessoa que havia visto seu algoz se desfez ali da arma do crime. Não se pronunciasse, e não se pronunciou, né? E por isso ficou refazendo aquela cena do dia do seu assassinato ser revivida, atormentando ali a família. Tanto é que o que quer que seja que estava atrás da minha mãe, porque foram, assim, seguidos e atormentados ali até na casa dos vizinhos, né, em que foram se hospedar, acabou se dispersando após o meu tio esbravejar e expulsando. Espero que você e seus inscritos gostem do relato. Beijos. Um grande beijo, muito obrigada por ter enviado. Ai, deixa eu só beber um negócio aqui. E aí, gente, eu também acho que eles deveriam ter denunciado, né? Ter entregado a faca pra polícia. Provavelmente o espírito da moça que não tava conseguindo descansar. Mas enfim, vamos para o próximo, que se chama "O que eles faziam naquela casa?" Vamos saber. Oi, Leandra, tudo bem? Sou o Lucas e sou daqui de Jundiaí, São Paulo. Adoro o seu canal e assisto todos os dias enquanto trabalho. E parabéns pelo trabalho incrível e por ser uma pessoa tão carismática. Espero que você atinja logo os 100 mil inscritos. Nossa, esse relato tem tempo que tá no meu e-mail, hein? Eu já tô quase chegando a 200 mil. Como são as coisas, né? Ai. Esses 100k pareciam... esses 100 mil, né? Parecia tão impossível. Mas enfim. Vamos ao relato. Li, eu sou uma pessoa que eu vejo espírito e sinto coisas desde criança. E minha própria mãe fala isso pra mim. Porém, hoje eu não vou contar um relato meu, mas sim um relato que aconteceu com o meu namorado. E é algo que me deixa pensativo até hoje. Todos os nomes estão trocados. Meu namorado, André, trabalhava em uma empresa de eventos noturnos. Eventos tipo casamento, festa de 15 anos, formatura e etc. E ele trabalhava como garçom.
Então, todo final de semana, essa empresa chamava ele e outros colaboradores para trabalhar em algum evento. O que era muito bom para ele, já que ele trabalhava de segunda a sexta, e aí no final de semana tinha essa renda a mais. Um certo final de semana, ele foi chamado para trabalhar em uma festa na casa de uma família. O seu líder passou o endereço ali tudo certinho para ele e para os outros colaboradores. E aí eles até tinham um grupo no WhatsApp e era tudo passado por lá, sabe? O endereço, o tipo de festa, quanto iriam pagar, quantos colaboradores eram necessários, então assim, tudo certo. Então tudo isso era passado no grupo e quem tinha disponibilidade iria. Era um famoso bico. E ele ganhava muito bem com isso. Nesse dia, o seu líder mandou as informações. Era uma festa de família em uma residência em um dos bairros mais chiques e caros de São Paulo, capital. Meu namorado mora em São Paulo e eu em Jundiaí. E como de costume, meu namorado se arrumou e chegou na casa onde seria o evento, no horário lá que o líder tinha passado. Isso por volta das 19 horas. E ele ficou encantado com a casa. Ele falou pra mim que nunca tinha visto uma casa tão linda como aquela. Parecia um palácio inglês. Ele ficou na porta da casa junto com outros colaboradores, esperando alguém da casa sair para autorizar a entrada deles. Eram cerca de 9 garçons contando com ele. E depois de um tempo saiu o João. João era uma espécie de mordomo. Era um senhor de mais ou menos uns 60 anos, branco, alto e muito sério, cara fechada. E pediu para os meninos entrarem na casa e foram levados para o lugar onde seria o evento. E a casa tinha uma espécie de área de festa enorme, ficava fora da casa em si. Então não precisava entrar dentro da casa para ir nessa área do evento. Apenas dentro do espaço da casa. Lembre-se disso. Meu namorado entrou e foi passado ali tudo o que eles tinham que fazer. Então eles tinham que servir todos os convidados e foi passado que nenhum garçom poderia estar com o celular no bolso. Eles tiveram que guardar as suas coisas em um quartinho e só poderiam pegar quando acabasse o expediente. O meu namorado achou isso um pouco estranho, mas achou que por serem muito ricos, não queriam ninguém tirando foto do lugar, sabe? E o meu namorado conta que era tudo do bom e do melhor. Eram as melhores bebidas, melhores comidas. Mas teve uma coisa que ele achou estranho. É que as pessoas que trabalhavam na casa, tirando eles ali, essas outras pessoas tinham um semblante muito triste e não falavam. O meu namorado achava tudo isso muito estranho, mas achou que era coisa da cabeça dele. O trabalho foi rolando noite adentro. Ele serviu todos os que estavam na festa, eram pessoas muito ricas, todos estavam com roupas de gala, homens com terno e gravata, e mulheres usando ali vestidos longos. Mas não era muita gente não, era em torno ali de umas 40, 50 pessoas, todos adultos, nenhuma criança. E todos estavam bebendo e conversando ali entre si, rindo e tudo parecia normal. Só o fato dos funcionários da mansão estarem sempre com um semblante estranho que era esquisito. Em um determinado momento, por volta ali das 11 da noite, meu namorado saiu para fumar. Ele avisou a um garçom da equipe que estava ali com ele que ia fumar rapidinho e que voltava logo. Ele saiu daquele espaço onde estava rolando a festa e foi para um lugar dentro da mansão, na área externa mesmo, onde dava para ver a rua e os carros estacionados na frente. Ele conta que só tinha carro importado, carro que ele nunca nem tinha visto na vida. E ali ele percebeu o óbvio, era uma festa com multimilionários. Ele percebeu também que na porta da mansão estava cheia de seguranças, coisas que, não tinha quando eles chegaram na mansão. Isso deixou ele um pouco pensativo, Mas enfim, eram pessoas milionárias, Normal ter segurança. Quando ele já estava terminando de fumar, ele percebeu que chegou um carro preto dentro ali da mansão. Os seguranças abriram o portão e o carro entrou. Nisso veio os seguranças e falaram que ele precisava sair dali. Meu namorado não entendeu, mas saiu. Porém, ficou ali com a pulga atrás da orelha e voltou escondido para ver o que estava acontecendo. Foi quando ele percebeu que de dentro do carro saiu um homem com chapéu preto, terno e uma espécie de capa preta. Esse homem saiu pela porta de trás e um dos seguranças que abriu a porta para ele.
ele saiu com 2 crianças que aparentavam ter ali entre 6 a 7 anos. Era uma menina e um menino bem branquinhos. Estavam bem vestidos também, porém eles estavam com roupas brancas. A menina num vestidinho branco e o menino em um terno branco. Eles foram levados como segurança para outro lugar e o tal homem foi sentido à festa. E o meu namorado voltou correndo para o lugar do evento. Ele, assim, tava morrendo de medo de algum segurança ter visto ele pela câmera ali, bisbilhotando e tal, né? Naquele momento que o homem chegou ali no carro preto. Então ele voltou rapidamente a fazer ali o seu trabalho. E nisso o homem de preto ali com a capa estava lá. E uma coisa que o meu namorado percebeu é que por onde esse homem passava, todos beijavam sua mão e abaixavam sua cabeça. Ele fala que era uma coisa bizarra, mas que não ficava olhando muito porque já estava com medo de toda a situação e achando tudo muito estranho, né? E ele ficou se perguntando, por que as crianças não entraram com ele? Por que beijam sua mão? E por que ele está com essa capa preta? Enfim, eram coisas que ele disse pra mim assim que passava pela sua cabeça. Quando era mais ou menos 1 da manhã, ele foi para a cozinha do espaço onde ocorria o evento para pegar uma bebida. Ele não lembra muito bem, mas era uma bebida. Quando chegou lá, viu uma das moças que trabalhava na mansão conversando com outra funcionária. E uma das moças falava para a outra bem assim: "Ah, hoje o bruxo está aqui." E aí a outra respondeu: "Sim, eu imaginava que ele viria. Vai ser mais uma daquelas madrugadas." Bom, meu namorado entrou assim na cozinha e elas pararam na hora de falar. E voltaram para o lugar onde estava ocorrendo o evento. Nisso, meu namorado pegou o que tinha que pegar e voltou ali para os seus afazeres. Quando foi por volta de 2:30 da madrugada, o senhor João, que era ali o mordomo, chamou um por um dos garçons que estavam lá e falou que o evento para ele já estava acabando e que com organização cada um poderia pegar as suas coisas e se retirar, que não seria mais necessário eles ali, mas que não era para sair todos de uma vez, e sim de 3 em 3, e esperarem fora do lugar do evento que ele iria pagar o transporte de volta para todos. E isso foi feito. De 3 em 3 foram saindo. Meu namorado foi um dos 3 últimos a saírem, porque foi em torno ali de uns 9 garçons. Quando ele estava saindo do lugar ali do evento, toda a música que estava tocando parou. E todos que estavam lá começaram a olhar para um determinado espaço onde tinha uma espécie de cortina. Meu namorado falou que não tinha visto essa cortina e o homem de chapéu estava indo até essa cortina. Mas foi assim tudo muito rápido. Ele foi tirado de lá e eles foram levados para a frente da mansão. E ali foi pago cerca de R$100 para cada um, para poder pegar ali o transporte. E aí o meu namorado até achou o valor muito bom, porque eles tinham recebido cerca de R$400 pela noite e mais 100 para o transporte, né? Coisa que normalmente outros eventos que ele fazia, o transporte geralmente ele tinha que tirar do que ele fez, né? Tirar do próprio bolso. Enfim, o senhor João pagou a todos ali e cada um foi chamando um Uber até a estação mais próxima. Meu namorado chamou o Uber com mais 2 colegas e dividiram o valor. Então, meu namorado nem gastou os R$100. Ele e os seus colegas desceram ali na estação Oscar Freire, linha amarela, e era a mais próxima da mansão. E ficaram por ali esperando abrir a estação, pois abria em torno das 4h40. E meu namorado conta que o tempo que ficou esperando ali abrir a estação, ele estava conversando com os meninos e perguntando o que eles acharam do evento e tal. E assim, pasme, todos falaram que achou a vibe do lugar muito estranha, que os convidados olhavam para eles com um olhar estranho. Inclusive, um dos rapazes, o Douglas, falou pro meu namorado que quando estava perto da tal cortina, a que meu namorado não tinha visto antes, atrás dele tinha uma espécie de altar com uma imagem no meio de um homem bode. O Douglas não sabia explicar, mas ele falou que quando viu foi logo advertido pelo João, que falou para ele não ficar olhando. E detalhe, esse João ficava o tempo todo monitorando a gente. Essa parte da imagem ali atrás da cortina, meu namorado não tem certeza porque ele não viu. Mas ele conta, né, que o Douglas falou ali com um olhar de assustado. E, por conta de todo o clima da noite, ele
não duvida de nada. Enfim, isso aconteceu em 2019 e até hoje meu namorado fica pensando: quem eram aquelas crianças? Quem era aquele homem? E o que eles iam fazer depois que mandaram todos os garçons embora? Porque aquelas mulheres, né, eram funcionárias da... E assim, por que aquelas mulheres que eram funcionárias da mansão estavam falando sobre uma daquelas madrugadas? E por que os funcionários da mansão não falavam com eles? Enfim, são questionamentos que o meu namorado faz até hoje. Sei que o relato não acontece nada surpreendente, como sangue, morte ou pessoas voando, mas é um relato verídico e o meu namorado conta com detalhes e ele ainda sabe onde fica a casa e já me mostrou pelo Google Maps. Se quiser depois, me fala que eu te mando por aqui. Ah, mas é claro... Pode mandar. Eu não vou postar não, mas você pode mandar. Manda outro e-mail, igual você mandou esse, com a localização, porque eu quero saber, sim. Ai, gente, é assim... Como eu não vou ficar comentando muito, por conta da minha garganta, né, da minha voz, é aquilo, né, gente? Ainda mais que eram pessoas extremamente ricas, a gente já sabe que rico mesmo tem um gosto peculiar pra essas coisas. Então, assim, eu não duvido de nada. Com toda certeza deve ter sido mais uma madrugada daquelas mesmo. E assim, eu só peço a Deus que essas crianças não passaram por nada e que talvez eram filhos desse homem e que talvez só não podiam presenciar nada por ser crianças, né? Mas estranho, já que não tinham outras crianças, ter levado criança pra lá. Mas espero que no geral não tenha acontecido nada com elas, né? Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês que enviou aí os relatos, né, pra essa coletânea de hoje. E agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso, gente, ó. Um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.